Maternalzinho do Maternal 1. Hoje eu trouxe vocês aqui porque eu vou contar uma historinha com vocês, como a gente costumava fazer e agora a gente vai adaptar, né? Como é que foi a atividade da semana passada? Passa pra mim esse feedback, passa pra mim esse ponto de vista para que a gente possa conversar. Eu vou fazer a chamadinha para que cada um vá sentando, vá se imaginando sentando ao meu lado, tá bom? Como a gente costuma fazer quando vai para minha salinha. Só que dessa vez eu não vou começar do início da chamada não. Eu vou começar do final da chamada, tá bom? Do maternalzinho, eu vou chamar para sentar aqui ao meu lado Arthur, vamos lá, e Maria Cecília. E do maternal, eu vou chamar as crianças, vão sentando uma ao lado da outra, vamos imaginando que a gente tá formando essa fila, tá certo? Valentina, Thomas, Maria Morena, Malu, Luiz Henrique, Lara, Júlia, Joaquim, Gabriel, Fabrício e Ana Luísa. Agora a turminha da tarde. Vivian, Nicole, Melissa, Maria Valentina, Maria Beatriz, Luan Pietro, Leonardo, Laura Dias e Laura Aparecida, Júlia, Ian, Caleb, Enzo, Cecília, Antônia e Antonella. Sejam muito bem-vindos a esse momento. A gente vai se imaginar, como eu falei semana passada, a gente vai ter que usar muito a nossa imaginação, mas isso vai funcionar, tá bom? Agora que a gente tá aqui com essa roda, eu vou lembrar daquelas 3 regrinhas que eu sempre falo para vocês antes da gente começar as atividades. Quem é que lembra dessas regrinhas? Vamos lembrar juntos? A primeira é que a gente precisa fazer silêncio. Mas por que a gente precisa fazer silêncio, tia Mariana? Porque se todo mundo falar junto, o coleguinha não vai ouvir, nem eu vou ouvir. A gente não vai conseguir se comunicar, vocês não vão conseguir ouvir a historinha, vocês não vão conseguir dizer tanto o que achou, como também o que entendeu, o que ficou em dúvida, tá certo? Então a primeira regrinha, eu daqui e vocês daí em silêncio, tá bom? A segunda regrinha é aquela regrinha da atenção, de prestar atenção no que a tia Mari tá falando, no que a tia Mari tá contando a história, tá bom? Quem lembra dessa? E a terceira, que eu sempre falo para vocês, é que a gente não pode rir do outro, da dúvida do coleguinha, ou até mesmo do que a gente tá pensando, do que a gente tá sentindo. Porque a gente pode sentir tudo e ter dúvida é muito comum, tá certo? Então, revisando essas 3 regrinhas, do silêncio, da atenção e do não brincar com os sentimentos que sente, nem com o do coleguinha também, tá bom? E aí, entrando nessa esfera, entrando nesse contexto das emoções, eu vou trazer para vocês uma historinha que vai contar sobre as emoções. Vou colocar no meu dedinho para representar aqui uma coisinha para vocês, tá bom? Só um instantinho. As emoções, ó, aqui é o meu dedinho, já vou explicar para vocês o que é esse dedinho aqui. Aqui dentro da gente, a gente tem um corpo, só que dentro da gente tem várias coisinhas que faz com que ajude a organizar, a trabalhar esse corpo. E as emoções, elas trabalham dentro da gente como se fossem mensageiras. Elas passam mensagem pra gente de acordo com o que tá sentindo. É como se lá dentro tivesse um escritório, lá dentro tivesse várias pessoas trabalhando, várias emoções trabalhando, para que a gente entre em contato com o que a gente tá sentindo. E aí, ao longo das semanas, eu vou trazer 5 emoções pra gente conversar. Vou mostrar pra vocês agora umas imagenzinhas, tá? E vou dizer quais as que a gente vai trabalhar hoje, tá? Essa daqui, prestem bem atenção. Essa daqui também, tá? Tem algumas que estão mais amassadas, mas não tem problema não. Essas e essas daqui. Hoje
Eu trouxe só algumas, tá? Aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu mostrei 1, 2, 3, 4, né? Mas eu vou trazer uma pessoa, eu vou trazer um personagem muito especial para conversar com a gente. É esse carinha aqui que vai contar pra gente. Ele aprendeu a lidar com suas emoções e ele achou muito legal escrever para contar para as crianças e também para os familiares como é que é sentir cada emoção. Hoje eu vou tirar essas 4 emoçõezinhas e hoje a gente vai trabalhar somente com a emoção do medo. Quem já ouviu falar esse nome? Medo? Quem já sentiu isso? Vamos lá comigo? É agora. Eu vou ler para vocês. O título desse livro é Quando Sinto Medo. Eu vou ler para vocês e à medida que eu vou lendo, eu vou mostrando a historinha também, tá certo? Vamos lá? Quem vai comigo? Tô gostando, tô imaginando todo mundo aqui naquela rodinha que a gente costumava fazer, certo? Ó, quando sinto medo, meu coração bate tão forte e rápido que parece até que vai saltar para fora do meu peito. Ó, ele diz que quando ele tem medo, o coração bate tão forte, mas tão forte, tão rápido, que parece até que vai sair daqui dele, vai saltar. Vamos lá. Alguém se sente assim também? Vamos lá. Quando eu sinto medo, parece que todo o meu corpo estremece e meu cabelo fica todo arrepiado. Ó, parece que ele sente todo o corpinho dele se estremecendo e dá como se fosse uma sensação de que o cabelinho dele tá arrepiado. Vamos ouvir mais um pouquinho? Quando eu sinto medo, eu quero correr e me esconder em algum lugar que me faça sentir seguro. Ó, ele todas as vezes que tem medo, nesse caso ele tá tendo medo, ó, quem tá vendo aqui? Da aranha. Toda vez que ele tem medo de alguma coisa, ele quer se esconder em um lugar que se sente seguro. E aí aqui no final, ele tá falando pra gente que todos nós, alguma vez, já sentimos medo. Vocês concordam com isso? Vamos ver mais. Quem quer ver mais da historinha? Então vamos lá. Algumas coisas que me fazem sentir medo são aranhas, insetos perigosos e pessoas briguentas. Vou mostrar para vocês o que ele faz sentir medo, tá? Ele mostrou aqui a aranha, alguns insetos e também pessoas briguentas. E outra coisa que faz com que ele se sinta com medo é quando ele fica sozinho no escuro, porque ele imagina que existe alguém que não é tão legal, que vai fazer alguma coisa com ele. E aí, gente, vou continuar a história, tá? Ele percebeu uma coisa. Sentir medo pode ser bom. Como assim, tia Mariana? Ele percebeu que sentir medo pode ser bom. Vou explicar para vocês. Porque pode nos ajudar a evitar o perigo e gritar por socorro. Quando ele diz que sentir medo pode ser bom, não é a sensação que provoca de estar diante de alguma coisa que gera medo, mas o que pode provocar a ação. Como assim? Se eu estiver com medo de alguma coisa, isso vai me ajudar tanto a evitar esse perigo, né, de me aproximar, de chegar perto desse perigo, como também vou pedir ajuda, porque crianças precisam sim pedir ajuda, tá bom? Ó, vou mostrar aqui uma situação que ele trouxe. Ele subiu numa árvore porque tava com medo. E aí ele só subiu, gente, porque ó, ele não é humano, né? Ele tem essas habilidades. Crianças não podem fazer isso, tá bom? A não ser que estejam com algum adulto em insegurança. E aí ele subiu, porque ele ficou com tanto medo, ele subiu para sair do perigo que estava lá embaixo e para pedir ajuda a alguém, para gritar para o socorro. E aí ele traz uma coisa que ele aprendeu. Cada um de nós tem medo de coisas diferentes. Algumas coisas que me fazem ter medo podem não causar o mesmo para outras pessoas. Lembra que foi que eu falei no início? Que era pra gente fazer silêncio, que era pra gente prestar atenção, mas que também era pra gente respeitar o coleguinha e a gente também.
Porque todo mundo é diferente. O mesmo medo não tem a obrigação de ser o medo de outras pessoas. Por exemplo, se eu perguntar para vocês do que é que vocês têm medo, tenho certeza que as respostas são diferentes. E mesmo que não sejam diferentes, pelo menos uma pessoa, uma criancinha falou alguma coisa diferente, não é mesmo? Então a gente tem que respeitar. Ó, aqui é uma festinha de Halloween, em que ele, nosso amiguinho, tá com medo da abóbora do Halloween, dos fantasminhas, né, fantasiados, mas tem outra criança que não tá com medo, que tá se divertindo. Então, não necessariamente o medo de um é o medo do outro e não necessariamente está errado também, tá certo? E aí, ele traz algumas propostas de como a gente pode agir diante desse medo. Quem é que quer saber? Levanta a mãozinha aí. Levanta a mãozinha aqui. Isso. Ó, ele aprendeu que tem duas coisinhas que podem nos ajudar a lidar com o medo. Primeiro, é conversar com alguém que a gente confie. A gente pode conversar com alguém da nossa casa, a gente pode conversar com algum adulto, com alguém que esteja perto, que a gente confie. E aí, segundo, depois dessa conversa, a gente vai entender que o que faz com que a gente sinta medo pode, depender do que seja, não ser tão assustador quanto parece. Como assim, tia Mariana? Vou dar o exemplo dele, tá? Ele, deixa eu voltar aqui só para que vocês lembrem, tá certo? Lembra que eu disse que ele tem medo do escuro? Ele, quando estava no escuro, todas as vezes ele tinha medo, porque ele dizia que quando apagava a luz, aparecia um bichinho no quarto dele. E ele ficava com medo, porque esse bichinho ficava olhando. Olha só, o olhinho aqui olhando para ele. E ele ficou segurando esse medo durante muito tempo, com todas aquelas reações que eu falei. O coração, o tempo de sair do corpo, um tremor no corpo, que parecia que a cabeça também estava com o cabelinho todo arrepiado. Quando ele descobriu que poderia conversar, ele chamou sua mamãe. E quando foi conversar, falar do seu medo, sua mamãe acolheu o seu medo, sua mamãe conversou com ele sobre o seu medo e explicou para ele que não era um bicho, não. É que quando apagava a luz, aquele bonequinho que ficava guardado no quarto dele, incendiava aqui o olhar, encadeava aqui o olhar. E aí ele percebeu que o que ele tinha medo, nesse sentido, não era tão assustador quanto ele pensava. Mas ele precisou conversar com alguém, ele precisou falar sobre isso. Para quem ainda não fala, para quem ainda não se comunica verbalmente, a gente tem como se comunicar de outras formas. A gente tem como apontar, a gente tem como pintar alguma coisa, a gente tem como desenhar, tá certo? E aí, gente, essa historinha acaba mostrando para vocês que às vezes, inclusive, a gente pode pegar esse medo para conversar e agir de alguma forma com ele. Que não está errado sentir medo, porque a gente não manda no que sente. Lembra que a tia Mariana sempre fala isso para vocês? Não está errado sentir, a gente não sabe como é que manda, a gente não está errado sentir. A gente não sabe o que vem. Lembra que eu falei que as emoções, elas estão lá dentro da gente trabalhando como se fosse no escritório. Quando elas mandam a mensagem, é a mensagem que chega, não é a gente que escolhe, tá bom? E aí agora eu vou pegar um tempinho, eu conversei com vocês, com as crianças, contei uma historinha para vocês. O que é que vocês acharam dessa história? Compartilha com a tia Mari, tá? O que é que vocês sentem medo, quais são as ajudas que vocês precisam, conversem com as pessoas. Mas agora eu vou conversar com a família que está aí assistindo junto com vocês, tá bom? A gente está lidando com crianças de até 2 anos ou até 3 anos. Essa idade de até 2 anos, a criança ainda entende a mãe como se fosse uma extensão dela. É a partir do 2º ano que ela começa a desenvolver esse ego, esse eu e desenvolver essa noção de que é algo separado. Então eu vou ler aqui para vocês uma parte que vem no livro separada para os pais e vou comentando à medida que eu vou lendo, tá bom? Segurança emocional é a chave. Um dos maiores presentes que você pode dar ao seu filho é segurança emocional.
As crianças que têm liberdade para explorar o mundo e recebem a atenção nos momentos de dor ficam confiantes. Você pode ajudar o seu filho a melhorar a autoconfiança estando presente nos momentos de descoberta, brincadeiras, imaginação e aprendizado. Essa presença é muito importante e a gente sempre traz muito a necessidade de trabalhar a liberdade, a autonomia dessa criança e todos os benefícios que surgem disso. Você também pode estimular a confiança do seu filho estando com ele nos momentos mais difíceis. Quando os sentimentos dolorosos aparecem, eles precisam de conforto e atenção. Ajudar o seu filho a ganhar autoconfiança para lidar com fracassos, perdas, vergonha, dificuldades e derrotas é tão importante ou mais importante do que o sentimento de alegria em ser o melhor. Quando as crianças têm confiança para lidar com sentimentos dolorosos como medo, raiva e tristeza, elas ganham a segurança necessária para abraçar o mundo. Cada um desses livros, eu trouxe hoje o do medo, mas mais para frente eu vou trazer outros, foi desenvolvido para ajudar a criança a entender melhor os seus sentimentos e suas emoções e assim, diante desse entendimento, ganhar maior autonomia, liberdade em sua vida. Falar sobre sentimentos ensina a criança que, de vez em quando, é normal ficar triste, zangada ou assustada. Com uma tolerância maior em relação aos sentimentos mais dolorosos, a criança torna-se livre para desfrutar seu mundo, para sentir-se segura com as habilidades e ser feliz. Esse momento de permissão, esse momento de espaço para que essas emoções existam, é importante que a gente use família e adultos de modo geral, que a gente medie a partir da investigação. Perguntar à criança sobre, não orientar. A criança precisa identificar o que está sentindo e a partir do nosso encorajamento diante delas, trabalhar essas questões. E por fim, vou trazer uma fala mais específica sobre o medo. A autoestima saudável reduz a ansiedade. Mais para frente eu vou trazer para vocês sobre a ansiedade. Aranhas, trovões, relâmpagos, ficar no escuro sozinha e muitas outras coisas da nossa imaginação podem nos causar medo. Ouvir atentamente quais são os medos do seu filho poderá ajudá-lo a se sentir valorizado e a assegurar que ele não se envergonhe disso. Conversar com a criança sobre estes sentimentos ajuda a desenvolver a autoconfiança necessária para adaptar-se a eles e perceber que, mesmo sentindo o maior dos medos, isso faz parte do desenvolvimento dele. Espero que tenha ajudado esse conteúdo tanto para as crianças como também para a família e assim a gente vai desenvolvendo esses recursos da educação emocional. Um beijo para todos vocês e até a próxima!